Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel, os irmãos da Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo, lá do Maranhão, DDD 99, o telefone 991520454. Aí você vê as palestras que fazemos, principalmente aí sobre família, sobre missões, sobre dons do Espírito Santo, sobre evangelismo, sobre escola bíblica dominical, sobre escatologia. Nós podemos estar aí para ganharmos almas, para orarmos por batismos com o Espírito Santo, para orarmos por curas, por libertação. Enfim, fazemos a obra de Deus, estamos à disposição dos irmãos. Lembrando que todos os slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos para ajudar mais na lição, nós disponibilizamos para os irmãos gratuitamente. Basta entrar em contato conosco por esse telefone, que é o WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente aí todo o material, PowerPoint e também PDF. Neste trimestre estamos estudando das revistas Betel Dominical Adultos com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Comentarista da Betel Dominical deste trimestre é o pastor Abinaí Vargas. Nós já estudamos neste trimestre Marcos e o seu Evangelho, um coração de servo, particularidades do servo, o servo que age com excelência, o servo e as multidões, a autoridade do servo, a fé no servo, o Evangelho dos milagres, o mestre por excelência que se fez servo, o servo revela o Pai e o perfeito plano divino. E hoje vamos estudar a lição 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Nós sabemos que quem mais falou da obra de Jesus, do serviço de Jesus dentro de Jerusalém foi João. Agora aqui então, depois de Marcos falar bastante no período em que ele viveu ali na Galileia, naquelas cidades ali em volta do Mar da Galileia, ele agora também chega a falar sobre o ministério de Jesus em Jerusalém. Jerusalém, naquela época, era o centro do mundo, porque as suas festas chamavam a atenção de todo mundo. Os judeus estavam espalhados por todo mundo, então eles vinham para as festas e faziam muita propaganda das festas por onde quer que eles estivessem. Isso explica a quantidade de nações que estavam ali em Jerusalém na festa dos Pentecostes, quando a igreja foi iniciada com o batismo com o Espírito Santo. A foto utilizada aí não é muito boa por causa do fundo lá que nós vemos ali a mesquita, né, dos árabes ali, do lugar que antes existia o templo. Então, quando Jesus estava aqui, não existia esse templo aí construído pelos árabes. Existia ainda o templo, né, que foi construído por Zorobabel, com a ajuda ali do sacerdote Josué, e foi restaurado, estava sendo restaurado por Herodes nesse tempo que Jesus estava aqui na terra como homem. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, um evento que entraria para a história. No subtópico 1, a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. No subtópico 2, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém. No subtópico 3, um momento especial para uma pessoa especial. No tópico 2, é chegado o grande momento. No subtópico 1, o servo entra na cidade santa. No subtópico 2, uma tarde que entraria para a história. No subtópico 3, as lições de uma figueira infrutífera. No tópico 3, o zelo do servo pelo templo. No subtópico 1, Jesus expulsa os mercadores do templo. No subtópico 2, o cuidado pela casa do Pai. Subtópico 3, o lugar que deveria ser de intimidade com Deus. Então vamos passar aí por todos esses tópicos e subtópicos, estudando a lição. Vamos então ao texto áureo da lição, que está em Marcos 11:10, que diz: Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então vemos que esta era a saudação do povo quando Jesus entrava montado no jumentinho, como era normal a um rei entrar em Jerusalém, montado sempre no jumento.
estendiam seus mantos, né, também as folhas, né, de árvores, como as palmeiras, para que ele pudesse passar em cima. Estava sendo recebido como um rei realmente, que ele realmente era, e ele veio para reinar sobre eles. Ele como descendente do rei Davi, legalmente descendente do rei Davi, porque foi adotado por José, que era descendente do rei Davi. Então, para o povo, ele era o rei. O problema era, para os líderes religiosos, ele não era. Para eles nem sabiam que ele tinha nascido em Belém, nem sabiam que ele era descendente do rei Davi. Para eles, ele estava vindo de Nazaré, então ele não poderia ser rei. E como eles influenciavam a maioria do povo, acabou que eles não o receberam como rei. E na verdade era um plano de Deus mesmo, que eles não o recebessem para que Jesus pudesse executar o plano salvífico, morrendo em nosso lugar na cruz. E ele vai reinar sobre eles lá no milênio, depois da grande tribulação. Então ele vai reinar durante 1000 anos sobre Israel e as outras nações que estiverem presentes, que não foram destruídas, né? Lá no Vale do Armagedon, onde Jesus destrói os exércitos inimigos, e também aqueles inimigos que são destruídos no julgamento dos bodes e ovelhas, no final então da grande tribulação, antes de começar o milênio. Verdade aplicada: como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Então vemos que Jesus, apesar de todos que se levantaram contra o seu ministério, contra sua vida, contra o seu reinado, ele não se distraiu. Os inimigos procuravam de todas as maneiras fazerem perguntas difíceis e acabaram por crucificá-lo, mas ele foi fiel à sua missão. Nada o distraiu, nada o tirou do rumo, do objetivo que ele tinha, que era ir à cruz, morrer em nosso lugar para nos salvar. E assim nós devemos fazer. Nada pode nos tirar do nosso objetivo, que é estarmos para sempre com o Senhor, sermos salvos, né? Estarmos lá para sempre com o Senhor naquele dia que Ele vier nos buscar no arrebatamento da igreja. Aí o mundo e as suas concupiscências não podem nos atrair, não pode nos desviar desse grande objetivo que é estarmos para sempre com o Senhor. Aí nesta lição nós vamos ver a grande importância do templo, né, o lugar de adoração a Deus, aí a reverência que devemos ter quanto ao lugar onde nós adoramos a Deus. Então ali não é lugar para brincadeiras, né? Não é lugar para estar se comendo, não é lugar de se vestir de qualquer maneira, não é lugar para conversarmos qualquer tipo de assunto. É um local escolhido para adorarmos a Deus e devemos reverenciar isso. Aí você pode dizer, mas isso é religiosidade, ali é um local apenas, né? Como qualquer outro. Nós alugamos aí um colégio, um estádio, fazemos culto lá e naquela hora o lugar é santificado. Tudo bem. Mas se nós temos um templo, esse templo é dedicado a Deus, foi adquirido com o dinheiro dos irmãos que deram oferta para se construir uma casa exclusivamente dedicada a Deus. E Jesus diz então que esta casa, se foi construída com esse objetivo, ela deve ser usada para este objetivo, para a adoração a Deus, para a oração. Então a nossa intenção ao irmos a esta casa deve ser sempre prestarmos um serviço a Deus, um serviço de adoração. É um local ali para nós estarmos orando, conversando com Deus e ouvindo Deus falar conosco. Nós vemos aí o grande zelo do Senhor Jesus Cristo por aquela casa que foi dedicada à adoração a Deus. Aí a palavra zelo, entre várias traduções, também diz que é ciúme. Assim como a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Então ele tem ciúme. Cuidado onde você coloca, né, o Espírito Santo. Cuidado no local onde você vai. Cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você deseja. Porque o Espírito Santo está dentro de você, dentro de cada um de nós. A palavra caná, né, no Antigo Testamento, lá em hebraico, né, significa então zelo de Deus.
E no Novo Testamento, a palavra em grego, né, zelou, arder em zelo, estar cheio ou ferver de ciúme, ódio, raiva. Num bom sentido, ser zeloso na busca do bem, desejar sinceramente, procurar, desejar sinceramente, esforçar-se muito por, ocupar-se de alguém, empenhar-se por alguém para que não seja arrancado de mim, ser o objeto de zelo de outros, ser zelosamente procurado, indomar. Então veja bem, uma tradução bem interessante seria essa aí, velho. Empenhar-se por alguém para que esse alguém não seja tomado de mim. Então olha só, Jesus se empenhou ali pela casa de Deus para que a casa de Deus não deixasse de ser consagrada à oração, à busca, à adoração a Deus, para se tornar num lugar de comércio, um lugar sem reverência alguma, sem intenção de adorar a Deus. Então Jesus estava ali como o Messias, né, o prometido, o ungido de Deus. Ele estava ali como o rei realmente dos judeus, que eles não reconheciam. Mas na verdade aquela casa foi construída para adorar ao próprio Jesus Cristo, que é Deus. Então ele tinha todo o direito de exigir reverência ali. Os textos de referência estão em Marcos 11, de 1 a 7, que diz: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Veja, ali talvez fosse até uma casa, né, de alguém que tivesse sido curado por Jesus. Não sabemos. Sabemos apenas que Jesus disse: se alguém falar alguma coisa, vocês digam que o Senhor é que mandou pegar esse jumentinho. Pronto. E ele vai permitir. E assim aconteceu. Acharam o jumentinho, como Jesus disse. E aquelas pessoas que estavam ali disseram: Que é isso? Está soltando o jumentinho? Por quê? E eles disseram: O Senhor está precisando dele. Pronto. Do jeito que Jesus falou, aconteceu. Então nós vimos que Jesus está chegando aí em Betfagé. Sempre essa palavra aí, Bet, significa casa, né? Aí Fagé significa figos. Então casa de figos era o nome daquele local. Ou se preferir, casa dos figos verdes. Era uma vila que ficava entre Jericó e Jerusalém. E bem pertinho ali de Betânia. Já Betânia, olha aí, Bet, casa. Casa dos Dálites ou casa de miséria. Ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então era o caminho de Jericó para Jerusalém. Nós vamos ver mais detalhes aí, dando prosseguimento à lição. Sabemos então que se existe um templo, qual a intenção de nós irmos a esse templo? Sempre será o quê? Adorarmos a Deus. Nós cremos que lá nós vamos ouvir Deus falar conosco, e nós também vamos falar com Deus, vamos prestar o serviço a Deus, vamos adorar a Deus, vamos orar. Conversar com Deus sempre é orar. Também é um lugar de o quê? Alegria no Espírito Santo, né? Alegria de estar presente onde Deus está presente. Também nós vemos pela palavra de Deus que muitas vezes a glória de Deus se manifestou no templo. Então, quando nós vamos ao templo, nós também esperamos que a glória de Deus se manifeste ali. Vimos que naquele mesmo templo ali, Jesus foi apresentado, né? Quando ele nasceu, cumpriu-se então os dias de purificação de Maria, né? 40 dias. Ele já tinha sido circuncidado ao 8º dia lá na sinagoga, né? Em Belém. Agora ele estava sendo apresentado. Aí era dado aí uma oferta, né? Foi dado os pombinhos, porque José não estava morando mais em Nazaré, não tinha condição financeira de dar uma ovelha, um boi, alguma coisa, né? Então deu a oferta mínima.
O importante é que sabemos que o templo é o lugar de louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. E o templo não é lugar de fazer negociatas, né? Estava ali um monte de gente ali trocando dinheiro, porque as pessoas queriam fazer a oferta no dinheiro do templo, né? E não no dinheiro que eles traziam, várias moedas diferentes de outros países. Então ali funcionava uma casa de câmbio. Também as ofertas que eram apresentadas, espertamente os levitas criavam animais e eles mesmos indicavam os animais, né? Estavam fazendo um grande comércio ali, porque as pessoas chegavam e os animais tinham que ser examinados pelos levitas ali para ver se realmente eles poderiam ser aprovados para o sacrifício. Mas como eram eles mesmos que criavam os animais e espertamente colocavam à venda ali, eles diziam que todos os animais estavam prontos, estavam limpos, estavam aptos a serem oferecidos. Era um grande comércio. Vamos ver a introdução da lição que diz: veremos nesta lição que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém e, lá chegando, continuou a proclamar sua mensagem de instrução, confronto, alerta e juízo, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. Então nós sabemos que Jesus está agora nos últimos dias dele como homem na terra, né? Antes da sua morte. Então ele está em Jerusalém, o local onde ele seria crucificado. Então ele sabe que ali estão os seus inimigos, que são os religiosos, né? Os piores inimigos dele, aqueles que deveriam representá-lo e também apresentá-lo ao povo, são aqueles que são seus inimigos, que vão levá-lo à crucificação. Mas Jesus não desistiu, não deixou de fazer a sua obra, não deixou de pregar, de ensinar, de curar a todos, de trazer ali um confronto com aqueles religiosos, sua falsa religião, de alertar a todos para o juízo de Deus sobre eles. Continuou seu ministério, como sempre fez. Ele sabia que o máximo que os homens poderiam fazer era matar o seu corpo, e mais nada além disso. E também tinha a hora certa para isso, porque Jesus nunca pecou, então ele não poderia morrer, só se ele mesmo desse a sua vida. Vamos ver o tópico 1, um evento que entraria para a história. A entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém, uma das poucas narrativas da vida dele que aparecem em todos os 4 relatos dos evangelhos, como está em Mateus 21, de 1 a 11, Marcos 11, de 1 a 11, Lucas 19, 29 a 40 e João 12, de 12 a 19. A par desta informação, entendemos que este momento do Senhor sendo narrado nos 4 evangelhos foi um evento expressivo, não só para o povo da época do nosso Senhor, todavia para os cristãos ao longo dos anos. Então veja que este evento é narrado pelos 4 evangelhos, não é só pelos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, mas pelos 4 evangelhos, incluindo o evangelho de João. Então, quando isso acontece, é uma coisa muito importante para que nós possamos estudar, meditar nisso, aprendermos com isso. No tópico 1, subtópico 1, a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproximou de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles e disse que ao entrarem na cidade encontrariam preso um jumentinho ao qual não havia sido montado por ninguém. Marcos 11, 2. Jesus ordena aos discípulos que o soltem e tragam o animal até ele. Disse ainda que se alguém perguntasse, os discípulos poderiam responder que o Senhor precisava dele. Marcos 11, 3. Não podemos esquecer que Jesus havia dito que em Jerusalém o Filho do Homem seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e o condenariam à morte e o entregariam aos gentios e escarneceriam dele, o açoitariam e cuspiriam nele e o matariam. Entretanto, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Marcos 10, 33 a 34.
Então Jesus estava chegando em Jerusalém, estava ali perto das aldeias, então, de Betfagé, casa de Figos, né? Perto de Betânia, aí casa de Miséria, perto do Monte das Oliveiras. Então estava pertinho ali de Jerusalém, chegando. E ele envia então 2 dos seus discípulos e diz: olha, vocês vão entrar aí na aldeia e vão pegar um jumentinho que está amarrado, deu tudo direitinho, as direções, e disse: olha, vocês vão pegar o jumentinho. Se aparecer alguém e perguntar o que vocês estão fazendo, vocês digam que o Senhor precisa deles. E pronto. E eles foram acontecer exatamente daquele jeito, né? Veja bem, Jesus estava na terra como homem, mas o Espírito Santo, né, ele sempre vivia cheio do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo revelava tudo o que era necessário para que ele exercesse o seu ministério. Muitas vezes você vai ver servos de Deus dizendo: olha, eu ouvi Deus falar comigo no meu interior. Ele disse: vai ao aeroporto e lá tem uma passagem já para você. Você vai pegar esse avião e vai ao lugar tal, lá vai ter alguém te esperando. Você vai lá, vai pregar o evangelho. Então, acontece. E aí? Você fica assim meio tonto, mas acontece. Às vezes você pode estar andando na rua e Deus diz: entra nessa casa. Você entra e tem lá uma pessoa se suicidando. Você chegou ali, orou e a pessoa foi liberta. Então, acontece. Então são coisas assim que são sobrenaturais, que são providenciadas por Deus para que nós possamos fazer a obra de Deus na terra. Agora, vemos aí então que Jesus, antes de ir a Jerusalém, já disse tudo o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Ele disse que os príncipes, os sacerdotes, o entregariam aos gentios, aí se referindo aos romanos, para que fosse morto por eles. Mas ele já disse: olha, eles vão realmente me crucificar, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele falou em detalhes, disse que cuspiriam nele, bateriam nele, tudo ele falou em detalhes. Então veja que Jesus está cumprindo uma profecia que estava escrita a respeito dele, lá no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que o rei entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Montado no jumentinho era como um rei realmente entrava em Jerusalém. Por que Marcos não faz como Mateus, por exemplo, que dizia sempre assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito pelo profeta e tal? Não, Marcos, como estava escrevendo a gentios, principalmente aos romanos, não estava falando sobre o que estava registrado no Antigo Testamento a respeito de Jesus, porque eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. No tópico 1, subtópico 2, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém. Propondo fazer uma análise apurada, vemos no Evangelho de Marcos que o Filho de Deus, ao se aproximar de Jerusalém, ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, convoca 2 de seus discípulos para que fossem à aldeia e trouxessem um jumentinho que lá estava preso. Marcos 11, 2. O servo já tinha tudo planejado em sua mente. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir o plano divino preparado desde a eternidade. 1 de Pedro 1,20. Ele bem sabia que tinha chegado o tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue nas mãos dos homens, como está em Marcos 10, 32 a 34. Então vemos que tudo foi planejado nos mínimos detalhes e Jesus estava cumprindo em detalhes cada profecia que foi vaticinada sobre ele. Veja que ele está decidindo a hora, o dia, né? Aí tudo direitinho, quando é que ele vai ser ali. Então, combatido, entregue, né? Vai sofrer, vai morrer na cruz. Estava cumprindo Isaías 53, né? E as outras profecias todas estavam sendo cumpridas. E ele sabia de tudo isso, tinha um pleno conhecimento da palavra de Deus e estava cumprindo bem detalhadamente cada uma das coisas que estavam então profetizadas a respeito dele. Todo o plano de Deus para a nossa salvação estava sendo executado fielmente por Jesus Cristo. Naqueles dias em Jerusalém tinha visita ali
de várias pessoas de diversas religiões, principalmente, é claro, aqueles que eram convertidos ao judaísmo e aqueles que eram judeus legítimos também, estavam ali para a festa da Páscoa, que atraía gente, muita gente mesmo. A cidade passava a ter ali praticamente, se formos contar Jerusalém e as aldeias e as cidades circunvizinhas ali, pelo menos aí 500 mil pessoas. A maioria das pessoas concordam que sim, que haviam mais ou menos esse número aí presente ali. Era uma grande preocupação para o governo romano, porque sempre, todo ano, em festas, aconteciam alguma coisa, alguns levantes, né, contra o governo romano, né? Sempre haviam pessoas que provocavam soldados, sempre havia alguma confusão. Havia também esse grupo de zelotes que preocupava muito o governo. Então estava chegando o momento de Jesus ser crucificado, é claro, fora dos muros de Jerusalém, como estava profetizado, né? Como estava na lei, né? Que aquele cordeiro que morreria em lugar do povo seria crucificado fora das portas da cidade. No tópico 1 ainda, subtópico 3, um momento especial para uma pessoa especial. Importante a informação do Evangelho de Mateus, Mateus 21:4, de que a entrada de Jesus em Jerusalém, assentado em um jumentinho, era para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. É inevitável identificar na Bíblia que a entrada do céu em Jerusalém, montado em um jumentinho, foi um momento muito especial para os judeus, pois era solenizada a festa da Páscoa. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, os judeus ficaram na esperança de que agora Jesus combateria os exércitos romanos e os expulsaria dali, porque eles esperavam exatamente um Messias que viesse unir o povo em torno de si, como fizeram os juízes, né, naquele tempo lá, que os filisteus estavam invadindo Israel. Então eles esperavam agora que Jesus, como o Messias prometido, estava entrando em Jerusalém, sendo recebido como rei. Ele uniria o povo em torno de si e enfrentaria então o governo romano, seus exércitos, e os venceria, e eles seriam livres para servir a Deus agora. Então Jesus estava ali e eles então o receberam como rei desta maneira. Aí depois, ouvindo os discursos, né, as pregações, os ensinos de Jesus, perceberam que nada disso aconteceria. Então, se revoltaram contra Jesus. Então, aqui se inicia aquela última semana que nós chamamos de Semana da Paixão de Cristo. Ao invés de Jesus, então, se comportar como um general de guerra, pelo contrário, se comportava como um servo. No subtópico 2 é chegado o grande momento. Marcos relata que após os 2 discípulos prepararem o jumentinho para a montaria e lançarem sobre o animal seus vestidos, o servo assentou-se sobre ele e, na companhia dos 12 discípulos, iniciou a caminhada em direção à cidade santa. Marcos 11, 7-11. Então veja que aquele jumentinho, então, ele não tinha um arreio, né? Como hoje nós temos animais aí, né? Nós vamos montar, tem um arreio. Ali foram estendidas as próprias capas dos discípulos. Então, ele se assentou em cima, subiu o jumentinho, entrou na cidade, todos então estavam louvando a Deus, estavam recebendo Jesus como um rei. Isso era o quê? O povo. Ali os 12 discípulos estavam com ele e entraram na cidade de Jerusalém dessa maneira. No tópico 2, subtópico 1, o servo entra na cidade santa. Assistimos que o servo ingressa em Jerusalém de maneira modesta. Explico-me melhor. Ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado de diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho, como podemos ver, Marcos 11, 7-11. Contudo, sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão que vem a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Marcos descreve em seu evangelho que muitas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, como está em Marcos 11:8. Ainda podemos ler que tanto os que vinham à frente como os que vinham atrás começaram a gritar:
Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. De tal modo o Filho de Deus entrou na cidade de Jerusalém. Bom, aqui podemos dizer de forma modesta, assim, se olharmos que não havia um exército acompanhando Jesus, né? Porque montado no jumento, realmente o rei só entrava em Jerusalém para reinar exatamente montado no jumento. Era isso que sempre acontecia. Então ele estava no animal próprio. Agora, não havia ali uma pompa, né? Ele não estava vestido como rei, ele não tinha um exército como o rei tinha, carruagens, né? Aquelas bigas, cavalos todos branquinhos ali acompanhando, né? Então não tinha ali os generais de guerra, né? Não tinha um apoio bélico, né? Então não tinha ali o apoio religioso também, os líderes religiosos não estavam ali. Então ele estava entrando como um rei entrava realmente. Agora o povo, humilde, simples, né, estavam recebendo Jesus como rei, crendo que ele seria realmente o rei que eles estavam esperando. O momento era próprio porque era Páscoa, uma festa, né, festa que indicava o quê? A libertação do povo de Israel do Egito. Então eles entenderam o que? A nossa libertação do povo romano. Então o povo estendia suas roupas, os seus mantos ali, suas capas, cortavam folhas ali, principalmente das palmeiras, né, colocavam para ele passar em cima, estavam recebendo como recebia o rei. Gritavam, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa palavra aí significa salva-nos, quer dizer, salva-nos para eles ali, mas não era a salvação que nós conhecemos, era salva-nos do governo romano, na verdade. Estavam saudando, mesmo sem saber nada da sua descendência, mas estavam saudando como rei, então sabiam que ele era descendente do rei Davi. Imaginavam que ele era um descendente do rei Davi. A expectativa, a esperança era tanta de serem livres do poder dos romanos, né? Que estavam todos ali emocionados, alegres, felizes, porque, enfim, chegava para eles a libertação. Então agora ele não estava entrando em Jerusalém mais apenas como um mestre, né, como um pregador, ensinador, um operador de milagres, mas agora estava entrando como rei. E foi exatamente isso que levou então os líderes a decidirem matá-lo o mais rápido possível. Tópico 2 sobre tópico 2, uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamado em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou ao templo. Podemos observar que somente o evangelista Marcos descreve que este acontecimento ocorrera ao entardecer. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, Marcos 11:11. Assim, com o dia se findando, o céu determinou deixar a santa cidade e regressar a Betânia, cidade onde habitavam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E ali, ele e os seus discípulos passaram aquela noite. Mateus 21:17. Então vemos que Jesus, ao entrar ali, sendo aclamado pelo povo, né, montado no jumentinho, ali ramos estendidos, roupas estendidas para ele passar em cima, e ele entra no templo. Sabemos através de Marcos que era já ali de tarde. Aí vamos ver que logo ele saindo dali, ele vai para Betânia, onde moravam então seus amigos, né, que ele conhecia já. Então ali estava Lázaro, Marta e Maria. Muito provavelmente eram de posses, né, eram pessoas ricas. Por quê? Porque podiam receber Jesus e os seus 12 discípulos. Imagine aí, precisava de muita comida e precisava de alojamento para todos. Além dos 12 discípulos, tinha aquelas outras pessoas que acompanhavam Jesus. Lembrando que várias mulheres da Galileia acompanhavam Jesus por toda parte. Nós vemos aí que várias vezes Jesus visitou ali Betânia, várias vezes esteve na casa de Lázaro. No tópico 2 ainda, subtópico 3, as lições de uma figueira infrutífera. No Evangelho de Marcos encontramos a narrativa de que, saindo de Betânia, Jesus teve fome e de longe avistou uma figueira que tinha folhas e se dirigiu até ela para ver se acharia algum fruto. Segundo Marcos, achou somente folhas, porque não era tempo de figos,
Marcos 11, 12 a 13. Em seu evangelho, Marcos narra que diante do impasse e ao compreender que não havia nela frutos, o servo proferiu um juízo. Marcos 11, 14. Posto isso, entendemos que aquela árvore possuía, assim como os líderes de Israel, um aspecto desonesto e suas folhas a delatavam. Podemos fazer uma comparação dessa figueira com a falsa devoção da religião judaica e sua falsa santidade. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11, 17. Então veja que aquela figueira representava Israel, principalmente o que? A sua liderança religiosa e política. Então, por fora eram como sepulcros caiados, né? Quem olhasse por fora estava ali as folhas bonitas, só que não tinha fruto. Qual é o fruto que Jesus buscava? Fruto de arrependimento, e eles não tinham. Qual outro fruto que Jesus poderia desejar que eles estivessem produzindo? De reconhecimento do seu reinado, de que ele era o Messias. Mas eles não corresponderam. Então, eram o quê? Hipócritas. Tinham as folhas, mas não tinham fruto. Ou seja, tinham as roupas de religiosos, tinham os livros de religiosos, tinham o templo, mas não reverenciavam o templo como casa de Deus, casa de oração, e também não reconheciam o Messias, aquele que eles mesmos pregavam a respeito dele, mas não o reconheceram. Então eram falsos, estavam representando o papel de representantes de Deus, mas não eram na verdade. Então na época da Páscoa realmente, todos os anos as figueiras já tinham folhas, mas o fruto mesmo só ia nascer lá no mês de junho, agosto, que tinha ali a parte da colheita desses frutos, os figos. E algumas vezes, com uma figueira boa, producente, em dezembro também ela voltava a produzir. No tópico 3, o zelo do servo pelo templo. Pelo que podemos ver nas Santas Escrituras, para o povo judeu, o templo sagrado situado na Santa Cidade possui uma grande estima, pois representava a presença permanente de Deus entre o seu povo, como está em Marcos 11, 17. Dentro deste enfoque, Jesus ensina que neste ambiente santo, tudo deveria ser realizado com zelo e respeito, como lugar de oração, ensino da palavra e entrega a Deus. Então, para o povo judeu, aquele templo chegou a ser até assim um motivo de idolatria. Eles idolatravam, chegavam a idolatrar realmente o templo. Quando Jesus disse que ele destruiria o templo, e 3 dias refaria, ele estava falando a respeito do seu próprio corpo, de morrer, depois de 3 dias ressuscitar, mas ele foi acusado de dizer que queria destruir o templo. Era uma coisa terrível. Então os judeus tinham uma grande consideração pelo templo, porque no templo do tabernáculo, o tabernáculo foi mandado, orientado por Deus a Moisés para ser construído, significando a presença de Deus no meio do seu povo. Então aquilo ali representava Deus no meio do seu povo. Então o templo estava também ali como representando Deus no meio do povo. Eles diziam, nós somos o maior povo, o melhor povo da terra, porque nós temos Deus morando conosco. Então aquele templo representava Deus. Embora naquele templo não houvesse mais a Arca da Aliança. Veja bem, lá no Santo dos Santos não havia mais a Arca da Aliança. A Arca tinha desaparecido lá no templo lá do rei Josias, lá no templo de Jeremias, já tinha desaparecido. E era necessário que não estivesse ele mesmo, porque a Arca representava Jesus Cristo, e Jesus estava ali, ele mesmo. Veja que lá, no tempo que Zorobabel construiu o templo, foi dito, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por que isso? Porque na primeira, a glória de Deus se manifestou, os sacerdotes caíram pelo chão, ninguém podia entrar ou sair do templo. Na inauguração do templo, a glória de Deus se manifestou ali, mas invisível. Agora, nesse templo construído por Zorobabel,
restaurado aqui agora por Herodes. Quem entrou ali? O próprio Deus em forma humana, Jesus Cristo. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Agora é Deus mesmo entrando ali. Então, para os judeus, a presença de Deus era o templo. Então, eles diziam, Deus está em nosso meio, está conosco. Até quando foi profetizado os juízos para eles diziam sempre, mas como? Deus nunca vai destruir Jerusalém, porque aqui está a casa de Deus, o templo. E foi assim que o primeiro templo foi destruído. E foi assim que esse segundo também, depois no ano 70, foi destruído pelo general Tito. Mas então Jesus está cobrando isso deles. Se aqui é a casa de Deus, se representa Deus no meio do povo, por que vocês aceitam essas negociações, essas negociatas aqui dentro da casa de Deus? No tópico 3, sobre o tópico 1, Jesus expulsa os mercadores do templo. Impregnado de intelectualismo, o evangelista Marcos descreve que, posteriormente à aclamação de Jesus em sua entrada em Jerusalém, onde foi ovacionado pelo povo, ele entrou no templo, Marcos 11:15. Conforme observado, Jesus começou a afugentar os que vendiam e compravam no templo. Tal postura permite dizer que ele não se agradou de nada que estava vendo naquele ambiente. É mister notar que ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Carregado de certezas, podemos dizer que o servo de Deus afugentou os negociantes do templo porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, roubando os que vinham a Jerusalém para adorar a Deus com sinceridade de coração. Marcos 11:17. O servo possui entendimento de que esses líderes religiosos não tinham reverência pela casa de seu pai. Bom, ali vemos que Jesus, então, chicoteou-lhe os animais para que eles fossem embora dali, né? Quebrou as gaiolas, né? As cadeias aí, na verdade, né? As gaiolas onde estavam os pássaros, os pombos que eram oferecidos em sacrifício, eram comprados ali. Derrubou as mesas dos cambistas. Então, ele fez um limpa geral ali, e com o chicote na mão, né? Um arrazoare, né? E as pessoas olharam e ficaram admiradas. Imagina os discípulos, nós nunca vimos Jesus fazer isso, que violência é essa e tal. Então era o quê? O zelo, a Bíblia diz o quê? O zelo pela sua casa me consome. Então o ciúme, né? Olhando aquilo ali era casa de oração, de adoração, de prestar um culto a Deus, de adoração a Deus. Mas o templo estava sendo usado então como casa de câmbio, como comércio de animais para sacrifício, também de pombas, né, para o sacrifício, pássaros. Então, Jesus olhando aquilo ali e sabendo o que esta casa deveria significar para eles, por que a casa foi construída. Então, o zelo veio, né? Veio o que nós chamamos de ira santa, né? Muitas vezes nós falamos de ira santa, né? Aí o zelo santo, né? Então, ele viu aquilo ali e ficou com ciúme da casa. Ele disse, aqui é casa de oração, é casa de adoração a Deus. Foi construída para isso. O objetivo de povo vir aqui tem que ser para adorar a Deus. Aqui não é lugar de fazer comércio, não é lugar de trocar dinheiro. Então ele condenou a irreverência deles. Já pensou se nós fôssemos fazer isso hoje? Quanto comércio nós temos visto, né? Na casa de Deus, em vários lugares, em várias festas. Então ali os próprios levitas criavam os animais, então estava pré-aprovado, não tinha que fazer mais ali uma minuciosa busca no animal para ver se ele tinha algum defeito, alguma coisa. Eles já estavam pré-aprovados pelos levitas, então eles colocavam os seus próprios animais a serem vendidos ali. Isso era absurdo, né? Também ali os cambistas trocavam as moedas estrangeiras por moedas locais, e é claro que tinha o lucro, né, no meio, e muitas vezes lucro exorbitante também. Além de fazerem o comércio, além de estarem no local errado para fazer aquilo, ainda cobravam injustamente. Então esse dinheiro era trocado para dar oferta, né, também para dar o dízimo. Quando as pessoas moravam longe, muito longe do templo, estava na lei de Deus dizendo que o dízimo deveria ser dado, ao invés de dar em animais ou em plantas
ou em produção agrícola, eles vendiam isso e traziam então o dinheiro. Ali trocavam então por dinheiro do templo. Também muitos tinham que comprar ali animais, então eles trocavam o dinheiro que traziam para comprar ali os animais para o sacrifício. No tópico 3 sobre o tópico 2, o cuidado pela casa do Pai. Claro está para nós que Jesus, tendo o entendimento de que, sendo o templo a casa de seu Pai, ele demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. A beleza dessa passagem não se esgota, pois podemos observar que, para o servo, o templo precisaria ser um lugar de adoração onde o povo poderia ir para se santificar e cultuar em paz. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. No templo, os líderes religiosos se achavam superiores e queriam guiar as demais pessoas. Entretanto, ao serem advertidos pelo Filho de Deus por suas condutas, esses líderes começaram a procurar uma ocasião para matá-lo. Todavia, o temiam porque o povo admirava os seus ensinamentos e o seu poder. Então, ali era o local onde o povo deveria estar em santificação. O povo deveria estar com o pensamento, a intenção de adorar a Deus, de buscar a Deus, de louvar a Deus, de prestar um culto a Deus. Então ali o sentido era sempre espiritual. Quem entrasse ali tinha que ter apenas o sentido espiritual. Mas eles estavam entrando com o sentido materialista. Estavam entrando para trocar seu dinheiro, comprar os animais, conversar o que não deveria ser conversado, né? Se comportarem como não deveriam se comportar. Então Jesus estava ali dando uma lição neles de que eles deveriam estar em santificação e em exclusiva adoração a Deus. Os religiosos, os líderes religiosos, é evidente que lucravam com tudo aquilo, né? Ficaram chateados com isso. E como Jesus estava ali pregando, ensinando, curando a todos, o povo estava do lado dele. E aquilo causou inveja muito grande deles e eles já, então, planejaram a morte de Jesus. No tópico 3, ainda sobre o tópico 3, um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. O profeta messiânico Isaías havia profetizado que a casa de Deus deveria ser conhecida como casa de oração. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Jesus, sendo conhecedor das Escrituras, disse aos líderes judeus: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11, 17. Então veja que mais uma vez, né, Jesus está aí cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. Ele está defendendo a casa que seria chamada casa de oração. Deveria ser chamada casa de oração. Mas estava já sendo considerada como um covil de ladrões. As pessoas já iam ali, já sabiam que seriam ali roubadas, né? Os animais seriam vendidos mais caro do que nos outros lugares, né? Ali os pombos, né? Todas as ofertas que eles iam dar ali, eles seriam enganados, até o dinheiro seria trocado de maneira desonesta. Então seriam roubados. Por isso Jesus disse que era um covil de ladrões. Então Jesus não estava nada mais que cobrando o que estava escrito a respeito do templo, que seria chamado casa de oração. Conclusão: numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e a adoração ao Pai Eterno. Então veja que se nós formos olhar e analisarmos hoje corretamente, nós vamos ver que muitas vezes, né, o templo é usado para outras coisas, para outros fins. Agora veja bem, o povo de Deus, ele perde a noção do que aquela casa representa quando é usada para outras coisas. Então, se nós estivéssemos sempre na nossa ideia que nós vamos ao templo para orarmos, para conversarmos com Deus, ouvirmos Deus falar conosco, para prestarmos ali um culto a Deus, e a casa era só para isso, e isso produz em nossa mente, em nosso coração,
um desejo de estarmos na casa de Deus, sempre com esta intenção. A intenção é espiritual, o sentido sempre é espiritual, é superior. Não é que a casa seja alguma coisa, mas que ela representa para nós isso. Então, quando nós trocamos isso, ou colocamos isso como uma coisa a mais apenas, não a mais importante, não a única, então nós estamos dividindo o pensamento, a intenção das pessoas ao irem à casa de Deus. Então isso diminui o culto, diminui a concentração das pessoas que estão no ambiente onde Deus se manifesta. Então muitas vezes, por isso mesmo, principalmente os filhos dos crentes desconsideram a casa de Deus como um ambiente de santidade. Por isso mesmo, na casa de Deus você vai ver muita gente ali, moças passando para o banheiro 10 vezes durante um culto, né? Estão atrás de um namorado, de mostrar suas roupas para as amigas, né? Aí os meninos, as crianças estão comendo, crianças estão brincando ali com um carrinho, com um robozinho, com um celular, né? Boneca, bichinho de pelúcia, dentro da igreja, né? Crianças estão dormindo. Por que isso? Os seus pais pensam que ali é uma casa normal, não é um lugar de prestar um culto a Deus. E os filhos aprendem isso e consideram como qualquer outro lugar. Então a reverência acaba. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você deseja entregar sua vida para Deus, você crê que Jesus Cristo veio como homem à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você está doente ou enfermo, vamos orar e você será curado. Em nome de Jesus, crê nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos pelos seus pecados, pedindo perdão a Ti agora. Ó Senhor, escreve seus nomes do livro da vida, perdoa seus pecados. Ajuda o Teu povo, Senhor, a ter reverência na Tua casa. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, sejam curados agora. Toca neles, Senhor. Ó Senhor Jesus, cura-os agora. Sai, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, solta agora essas vidas. Toca, Senhor, deles agora e cura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos.